Aqui, Rádio Jornal. Vem aí, mais um programa campeão de audiência. Começa agora, na sua Rádio Jornal FM, Empreendendo com Márcio Lindenberg. Programa que acontece todas as terças e quintas, das 20 às 21 horas. Aqui, na Rádio Jornal Aracaju, 91,3. Márcio Lindenberg. Boa noite, meu amigo, minha amiga, audiência querida da Rádio Jornal 91,3. A maior audiência do Rádio Sergipano, transmitindo para os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, com cobertura para mais de 1.000 municípios. Eu quero desejar a você um excelente programa. Já quero saudar aqueles que nos recebem no celular, aí pelo seu Smart TV, está no tablet, no computador, no seu celular, né? E que já está conosco no maior programa de audiência aqui das noites de terças e quintas do Rádio Sergipano. E por que não do Brasil, né? Quiçá no futuro aí nós vamos estar entre os maiores aí. Porque a nossa proposta é levar conteúdo de qualidade pela internet. Então, na noite de hoje, nós estamos aqui, eu, Sara Medeiros, vou já apresentar para vocês quem é a entrevistada da noite que está conosco, né, abrilhantando os estúdios da Rádio 93, mas eu quero mandar boa noite para você que nos acompanha, que está com o seu radinho sintonizado, todos que já começam a chegar pelo YouTube da Rádio Jornal, pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso perfil do Instagram. Quero mandar um beijo especial para a Lidiane Medeiros, tenho certeza que ela está em casa assistindo. Melhores, amor, fica forte aí que essa gripe já está passando. Quero mandar também um abraço no coração para todos que são de outros estados que nos acompanham. Nós temos audiência desde São Luís do Maranhão, nós temos pessoas do Rio Grande do Norte, temos pessoas que nos assistem da Bahia, temos recebido relatos de pessoas que têm sido impactadas pelos conteúdos abordados neste programa que foi criado para você. Empreendendo com Márcio Lindenberg, e existe porque nós consideramos o projeto mais importante que há, a sua vida. Então fica juntinho conosco, você já é nosso convidado para participar através do WhatsApp da Rádio Jornal, através do 79 30 24 7700, repetindo, 30 24 7700. Lembrando que todos aqueles que participam conosco nas nossas mídias sociais concorrem ao Pix da Sorte no final do programa, um sorteio de R$100 que sempre acontece aqui a cada episódio, e nós teremos hoje, lá ali na segunda metade do programa, o Quiz Campeão, onde você poderá ligar para responder 4 perguntas de R$25, onde você pode levar até R$100 respondendo a programas do tema abordado no episódio de hoje e nos episódios anteriores. Eu já faço um convite a você que nos escuta pelo rádio, que você entre no seu aplicativo do YouTube, coloque lá o nome Márcio Lindenberg e se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e esteja juntinho patrocinando nosso programa, porque na verdade é a sua audiência que faz a gente crescer nas mídias sociais. Sara Medeiros, é com você, dá um salve. Boa noite, querida audiência da Rádio Jornal, um prazer estar com vocês nessa noite de terça-feira, com um tema que promete muito. E nós agradecemos desde já a todos que estão nos acompanhando, que vão fazer conosco uma grande noite. E participa conosco, deixa o seu engajamento nas nossas redes sociais. Lembra de comentar no YouTube, no Instagram, para concorrer aos prêmios. Lembra de se inscrever no canal do Professor Márcio, dar aquele like e compartilhar o link, porque o tema de hoje eu creio que vai ser um dos melhores temas que nós abordamos. E nós aqui não temos delonga, partimos para o assunto. Estamos com ela, a doutora Paula Cavalaro, médica nutróloga, especialista em emagrecimento saudável. Está conosco aqui para trazer um tema super relevante, super curioso. Eu estou cheio de perguntas para fazer. Perdoar emagrece. Boa noite, doutora Paula. Seja muito bem-vinda aos estúdios da Rádio Jornal 91,3. Boa noite. Uma alegria estar aqui. É uma alegria poder falar daquilo que a gente ama e faz com expertise. Eu tenho 17 anos e em experiência diretamente focada no emagrecimento. Só que o emagrecimento ele é só o caminho, ele não é o foco real que acontece. Para os seus ouvintes aqui, vocês que estão aqui escutando a rádio, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês conhece alguém com sobrepeso? 72% de uma população com sobrepeso e obesidade. É uma pandemia. E aí a gente se pergunta assim, por que não resolve? Nunca antes na história da medicina nós tivemos
tantos remédios para usar no emagrecimento, tantos estudos, nunca antes. E por que não resolve? Porque não é a causa. Porque não é através do remédio. O remédio é uma ferramenta, muitas vezes, necessária, mas não é. Aqui onde está o problema. E é uma alegria estar aqui, e é uma alegria poder levar até vocês um entendimento um pouco maior sobre o que acontece dentro da gente, porque é assim que é o jogo. Não é de fora, é de dentro. Sempre vem de dentro para fora. E aí, quando a gente fala perdoar, olha que estranho, né? Parece uma coisa tão fácil, parece uma coisa tão simples, mas o perdão é um estado. E ele é um estado que, quando você permite o acesso, você muda o jogo. É como eu costumo falar que o peso de fora é o peso de dentro. Você destravou o peso de dentro. Repete isso aí, doutora. A gente tem uns slogans aqui que marcam o programa, né? O peso de fora é o peso que está dentro. Não adianta eu só emagrecer o corpo, eu tenho que liberar o peso que eu carrego. E às vezes as dores, as intempéries, as pancadas da vida, elas são duras demais mesmo. Aqui, eu falo que é o mundo dos vivos, aqui é campo de batalha para todos nós. Ninguém sabe a dor do outro, a luta que o outro está lutando, ninguém sabe. Mas as pessoas julgam. As pessoas julgam quem tem problema com peso, as pessoas julgam o tempo inteiro um obeso, sabe? São de diversas maneiras. E aqui, nesse campo de batalha, cabe a verdade. Assim como em todos os locais, em todas as profissões, a verdade sempre vai ser a verdade. E essa verdade é de dentro para fora. E aí que eu falo, o peso de dentro, as dores, às vezes, nós temos neurohormônios dentro do corpo. A serotonina é um neurohormônio. E a gente conhece ela responsável pela alegria, pela tristeza, pela alegria, pelo bem-estar. Mas ela não é só isso. Ela é um amortecedor para a dor. E, às vezes, quando as dores são duras demais, esse amortecedor ele fica falho, ele fica gasto. E aí tem que ter o amor. Doutora Paula, nós propomos exatamente isso aqui nesse programa. Trazer o tema do empreendedorismo como fosse um chamado para as pessoas olharem para nós e verem alguns resultados práticos da profissão, mas nós queremos abordar aqui em todos os nossos episódios, nós já tivemos aqui pastores, nós já tivemos aqui psicanalistas, para tratar de todas essas vertentes que compõem um ser humano extremamente complexo, porque ao paralelo do que a senhora falou aí sobre o emagrecimento, a gente fala do sucesso profissional. O sucesso tem que ser na vida, a gente tem que vencer em todos os aspectos. O profissionalismo é apenas uma dessas vertentes, não é nem sequer a mais importante, né? E no nosso livro, Como Formiga Entre Elefantes, que é uma obra que eu tenho divulgado bastante aqui, nós abrimos na página 159, eu trouxe um pictograma que fala justamente isso que a senhora está colocando, que corpo, mente e espírito, eles formam um ser um ser extremamente complexo. Agora, eu nunca tinha parado para fazer a correlação que poderia existir entre o perdão, que é algo que a gente associa lá, já chegando na dimensão espiritual, com a questão da saúde, não da saúde física no sentido do emagrecimento. Mas a senhora já começou aqui deixando isso bem claro, né? Que na verdade o emagrecimento é uma consequência, né? Mas quando foi que surgiu esse insight para a senhora, que a senhora, estamos tratando as consequências, porque o corpo, né, inflamado, um corpo com sobrepeso, mas não estamos indo na causa. Quando foi que a senhora teve esse insight? A senhora é pioneira nessa visão? Não, isso já é elaborado cientificamente, a gente tem artigo científico. Os artigos americanos, eles não falam a palavra exatamente perdão, eles falam autopiedade, sabe? Mas na tradução, na conversão, é perdão. E quando a gente entende que o perdão, ele é um estado, assim como a tristeza, eu posso estar triste. Eu estou em estado de tristeza, mas eu não preciso permanecer nela. Uhum. E aí a gente fala, mas eu vou perdoar outro? Não, às vezes é se perdoar por ter aberto mão do seu tempo pelos outros, é se perdoar por não ter dado conta de fazer as coisas que você fez, é não julgar os pais, é entender e fazer as pazes com a história, com a trajetória, com as cicatrizes, com essas cicatrizes celulares que vão ficando ao longo do tempo nas nossas vidas. E aí, quando a gente pensa assim, emagrecer é você estar feliz. Hoje é o dia do empreendedorismo feminino, e foi um marco também, eu fiquei feliz de estar aqui. E se você fala empreender,
você tem que empreender no seu corpo. Isso aqui é o nosso primeiro CNPJ, não é o resto, não é a empresa, é aqui. Porque se a gente consegue ficar bem na base, nessa primeira camada, que é o corpo, você com certeza vai estar melhor em todas as outras bases, em todas. Então, nós falamos aqui no programa que o seu empreendimento pode quebrar, mas você não. Exatamente. Nós trazemos essa máxima. São 20h11 em Aracaju. Se você está acessando agora no YouTube, está chegando agora nas redes sociais, ligou agora o seu rádio, está mudando aí a estação e parou aqui na 91,3, a maior audiência do Rádio Sergipana. Esse é o programa Empreendendo com Márcio Lindenberg. E na noite de hoje nós estamos aqui com a doutora Paula Cavalaro, médica nutróloga, especialista em emagrecimento, saúde e bem-estar. E ela está aqui abrilhantando os estudos da rádio, trazendo o tema Perdoar Emagrece. Sara Medeiros, você tem algo para perguntar assim já? Aproveitando que é a noite do empreendimento feminino, quero mandar também um beijo para minha esposa, que é empreendedora, sócia na Geoflex, o maior empreendimento profissional da nossa família. Também para a doutora Laura Figueiredo, advogada que dá suporte para nossas empresas e é a diretora, junto com a Gabriela, do Two Up Group. Elas são aqui patrocinadores do nosso programa, nós mandamos abraçamos ela, abraçando a senhora também, todas as empreendedoras femininas que são um sucesso, né, que estão na batalha, que estão na luta, que estão vencendo, que são símbolo de resiliência para a gente. Sara, é sua vez, você sabe que você já é empreendedora, ela tem um percentual na Geoflex também, é sócia cotista, viu? E aí está sendo preparada para se tornar aí uma futura CEO, né? Mas manda uma pergunta bem inteligente aí para a doutora Paula. Então, esse tema é muito interessante e a gente sabe que a questão do sobrepeso, da obesidade, é uma questão de saúde pública. Exato. E a gente vê que muitas vezes a gente está focando assim, vamos para academia, alimentação saudável, mas o que seria a primeira coisa que alguém que se encontra nesse estado de sobrepeso, de não liberação de perdão, o que é que ela tem que fazer para poder começar essa movimentação de sair desse estado, né, da tristeza, esse estado da negação do perdão, para passar para o estado do perdão? Você deve saber a passagem da Bíblia que fala em livre-arbítrio. É o querer. Esse querer, ele tem um peso muito grande. A partir do momento que você decide, eu quero cuidar de mim, eu quero me amar, você abriu as portas. E eu falo assim, Jesus fala, bate, sabe, que eu abro. E a gente não bate. Automaticamente, as pessoas falam, eu quero emagrecer. Mas ela não pede. Né? Eu acho que a fé ela tem detalhes. Ela precisa desses detalhes, dessas sutilezas. E essa mesma coisa com o nosso corpo. É que a gente foi treinado, essa geração, ela foi treinada para não pensar no corpo em primeiro lugar. Vem a empresa, vem o negócio, vem o cliente, mas o corpo é negligenciado o tempo todo. Segura xixi, pula refeição, perde noite de sono, aguenta a pancada, está sorrindo por fora quando está destruído por dentro. E as pessoas acham que é normal isso, que o corpo aguenta, ele não aguenta, ele não está pronto. Doutora, mas o que falar dessas pessoas que, de outra sorte, elas vivem até uma idolatria do corpo, essas que são de academia, que tomam suplemento e que, se perder um dia de treino, ficam mal-humoradas, elas teriam o outro lado do espectro, seriam? Passar do limite, né? Essas pessoas sou eu fico mal-humorada se eu não treinar. Eu gosto muito, eu acho que são hábitos. Nenhum extremo é válido. Sim. A gente não vive com os extremismos. É um bom senso, é um equilíbrio entre os processos e esse equilíbrio deveria existir na vida. Agora, o exercício físico, eu falo que ele é um presente de Deus. 350 remédios ele libera quando a gente pratica. 350 é uma farmácia dentro do próprio corpo. A única coisa no mundo que cientificamente comprovado previne Alzheimer é a atividade física, 51% de prevenção. E por que a gente não pratica? Então, quando a senhora fala de atividade física, se a senhora pudesse recomendar uma única atividade, qual seria, assim, do topo, a melhor, a que alcançaria a maior quantidade dos nossos ouvintes? Musculação. Sem sombra de dúvidas. De todos os benefícios. Por quê? A palavra liberdade, do grego, significa eleféria. É liberdade de movimento, liberdade de ir e vir, de movimentar o corpo sem restrição. E a única coisa que garante a nossa terceira idade, a nossa melhor idade com movimento é a massa muscular.
Eu amo musculação, também sou fã. Eu sou fã da musculação. Lá em casa a família é toda fitness, mas o mais estouradão é o Lucas. Ele tá só... Tá um gato, eu falei Tá pra ele, só aqui, musculatura. Ele só, a massa magra desse menino é impressionante. Ele deve estar com teor de gordura ali de uns 7%. Ali tá todo cheio daqueles gominhos, né? Cheio daqueles gominhos. Aí tá trabalhando aqui também para se tornar um grande aqui, né? Mas, uma mente forte, ela não habita um corpo fraco. Repete isso aí que eu gosto dessas coisas. Uma mente forte não habita um corpo fraco. Nós somos, é o que eu falei, nós somos o nosso CNPJ. Se a gente cuida do templo, a gente dá conta de ser próspero, de estar melhor. Não tenha dúvidas. Uma pessoa feliz, ela faz todos ao redor dela mais felizes. São 20 horas e 16 minutos em Aracaju. Este é o programa Empreendendo com Márcio Lindenberg. Na noite de hoje, recebendo a doutora Paula Cavalaro, do Instituto Cavalaro. A senhora atende onde aqui em Aracaju? Já para deixar aqui, o pessoal já deve estar curioso, né? Eu quero fazer uma consulta com essa médica. Parece que ela entendeu o meu problema. Ela está falando de um jeito que, como ninguém nunca falou comigo antes, e parece que tem solução, finalmente, para o meu caso. Então, se alguém quiser depois encontrar a senhora, já quero antecipar para a gente não esquecer esses detalhes fundamentais. Fala aí. No Instituto Cavalaro, mas vocês podem me seguir, DRA Paula Cavalaro, e a minha equipe atende vocês. E é muito precioso isso, porque se nós pudermos levar uma dose de consciência, eu acho que é isso o intuito daqui, o propósito. E eu não trabalho sem propósito. Eu acho que entender o amor próprio é um propósito. Fazer o amor próprio chegar até o outro. E aí, Sara me perguntou, né, o que é o primeiro passo? Querer. Querer olhar. Porque muitas vezes, para sobreviver, a gente vai jogando embaixo do tapete dores, cansaço, mágoas, tristezas. E hoje a gente é sabido. Eu tenho aqui 47 anos. Hoje eu sou sabida. Só a criança não era. Com 17, com 18, com 20. Foram os pequenos aprendizados, as cicatrizes que foram ficando lá ao longo da nossa jornada, sabe? E é para essa história que a gente tem que olhar e fazer as pazes. É com essa história, com a história da nossa vida. E eu lembro até que quando eu tive esse insight, eu conversei com você. Está em Êxodos. Honrai pai e mãe para que tenhais longevidade. E eu acho isso de uma propriedade tão incrível, porque a honra, ela tem que existir. É verdade. Porque eu entendi que quando a gente para de julgar, para de criticar, para de olhar só os defeitos, a gente baixa a cabeça e se permite ser filho e honra os pais porque nos deram a vida. Não que eles façam 100% certo, não significa que o que ele fez está certo ou está errado. Mas se a gente honra porque nos deram a vida, a gente dá conta de honrar o nosso corpo. E aí, doutora Paula está colocando aqui algo que é extremamente importante, que está lá em Êxodos 20, que está entre os 10 mandamentos. O interessante é que os 10 mandamentos eles são separados em 3 grupos. Os 3 primeiros mandamentos são colocados entre o relacionamento entre nós, seres humanos, e o Deus Criador. Um quarto, que é um momento de descanso, é um presente que o Criador nos deu, né, para interagir com a nossa família, descansar, que é o do sábado. E o primeiro que começa na relação interpessoal é justamente esse que a senhora colocou, de honrar o pai e mãe com promessa de vida longa. Hoje eu reconheci minha sogra, que está indo para os 70 anos de idade, né? Eu pedi para ela acompanhar a Lidiane, ficou um pouquinho ali debilitada, porque está ali no início de uma gripezinha. E ela prontamente se deslocou lá de onde estava no quarto para ficar ali do lado da filha. E eu vi nela assim, um cuidado que ela estava tendo com a filha, que ela já teve com os pais. E eu disse, Dona Maria Conceição, Dona Dirinha, eu quero reconhecer o seguinte, que Deus é fiel em suas promessas. Porque quantas adversidades a senhora já teve, derrame, infarto, e coração crescido, e não sei o que, mioma, calcificado, isso e aquilo, e queda, bateu com a cabeça. E está viva. Porque Deus, ele é fiel, e ela está aí vivendo, teve um probleminha, começou a perder a visão, começou a recuperar a visão, porque Deus é bom. E aí está vivendo, sabe por quê? Porque lá atrás ela honrava, cuidou do pai, cuidou da mãe quando estiveram enfermos, era uma pessoa que sempre teve muito temor dos pais. Então isso é muito bacana, porque a gente vê do jovem até o velho, Deus cumprindo a promessa que ele faz. E a senhora também evidenciou isso na sua vida, e que bacana, trouxe um princípio da palavra. Então a gente vai entender que a Bíblia vai acabar se tornando uma fonte inesgotável de inspiração e de ensinamentos para o nosso bem-estar. Vai acabar não, já é. Já é uma fonte de inspiração para a vida, lá tem tudo.
É um livro que tem tudo. Tudo que a gente precisar tem lá. Doutora Paula, mas me diga, no consultório, a senhora tem encarado pessoas que, por estarem amarguradas, por não conseguirem perdoar o próximo, ou às vezes a si mesmo, como a senhora coloca essa questão da maturidade? Hoje a senhora está falando, né? A Paula de 47 não é de 17. Eu não posso querer culpar aquela jovem pelas coisas que ela fez com a experiência, o conteúdo que ela tinha naquela época. Então, se perdoar parece que é uma etapa tão fundamental quanto perdoar para fora, é para perdoar para dentro. E a senhora tem visto pessoas doentes porque elas não conseguem ultrapassar essa... Todas. De cada pessoa que senta ali, tem dor. Todas têm uma dor, carregam culpas, mágoas. E, de alguma maneira, a gente é humano, a gente não é perfeito. Nesses moldes, que a Bíblia fala que Deus joga no mar do esquecimento. Se Deus, que ele tem toda a capacidade de julgar, de avaliar, ele não faz questão de lembrar. Por que nós temos que lembrar de tantas coisas ruins do passado, né? Coisas, né? E carregando a dor. E aí essas dores vão virando capas de peso, sabe? E elas vão ficando tão pesadas que chega um momento que as pessoas não dão o melhor. Com os pesos aqui, você não tem o seu melhor humor, você está áspero, você está irritado, você está cansado. E aí vão criando espinhos, sabe? Aqui. Quando vocês permitem jogar essas capas fora, fica leve. Dá para seguir o caminho leve. A senhora tem uma frase que para mim, sou paciente também da doutora Paula, e que eu ouvi a senhora falando que era sobre comer as emoções. E, assim, me marcou muito, porque a minha mãe, eu e ela falando assim, você tá com fome ou você quer comer uma emoção? Né? Assim, às vezes você se pega num dia mais estressante, você quer um conforto, aí você vai buscar na comida. Ninguém lembra de orar, né? De orar, de uma meditação, de uma reflexão, de colocar no papel o que tá te angustiando. Se der um papel, come o papel, de tão nervoso. Porque é o alcance da mão, é o que a gente tem ao alcance. A comida é uma droga. Uma droga ao alcance da mão. Tem a indústria que, infelizmente... Gente, olha esse dado. Para cada 30 crianças nascidas hoje, uma tem autismo. Esse número vai triplicar daqui a 10 anos. Então, e qual que é a relação inicial? Alimentar. Organofosforado, embutido ultraprocessado, são alimentos que não são, eu falo que não é de Deus. Então, eu vou fazer uma pergunta bem simples para a nossa audiência. Se o ouvinte tiver com uma dificuldade, eu vou tentar traduzir agora, porque a senhora colocou, a senhora me confirma se é isso mesmo que eu entendi. Alimentação industrializada e autismo. Existe uma correlação direta entre os dois? Direta entre os dois. E assim, tudo isso que vem sendo desenvolvido de doenças de base são por alimentos, que não são de verdade. É muito impactante, porque às vezes a gente foca não comer tal coisa para o impacto de não ganhar aquela gordurinha, né, aquele pneuzinho, mas a gente se esquece que o alimento ele é combustível também para o nosso desenvolvimento neurológico, né? E eu estou aqui pensando, né, Sara, que a gente trouxe agora outro vilão para pôr a culpa. Porque a gente fica procurando razões por que o mundo está de ponta cabeça. E nós temos acusado aqui direto as tecnologias digitais e a internet. Até eu estou estudando livros de literatura sobre o assunto, foco roubado, os ladrões da atenção dos dias atuais. E nós temos visto um projeto de engenharia social no qual nós somos peças para perdermos a nossa autonomia e vivermos assim dependentes da próxima notícia que vai sair, das redes sociais, do TikTok, do Instagram, do like, daquilo, disso. E perdemos a atenção no foco das coisas mais importantes. Meio ambiente, cuidado com o corpo, democracia e outras coisas mais. Mas quando a senhora está colocando aqui um fato muito importante, que está diretamente correlacionado. Eu não tinha parado para pensar que alimentação, eu pensava muito em câncer. Mas que bacana, hein? Mais informação. A senhora é uma enciclopédia, tá? A alimentação está em tudo. Ela está em tudo, é a nossa base de vida. E desde que existe qualquer fundamento na medicina, já existia essa frase, sabe? Diga o que você come e... Então nos ajuda, doutora, nos presenteie com a sua sabedoria. A nossa audiência está do outro lado lá, muitas vezes nós temos de todos os tipos de ouvintes, de pessoas da classe A, B, C, pessoas com muita educação, com pouca educação, trabalhadores profissionais, de todos os níveis. Me diga uma coisa, de forma geral, para a população como um todo, dentro da representatividade do quadro no nosso programa, dos que nos ouvem pelas redes sociais, pelo rádio, qual seria o conselho prático que a senhora daria com relação à alimentação? Como escolher o alimento? Qual a base
né, tem os grupos, né? Uma dieta saudável. O primeiro ponto Básica. de tudo, como eu disse, é o querer. E eu escuto, comida de dieta é cara. Não é. Caro é a doença. Caro é a consequência do que a gente está fazendo para o corpo. Então, querer. Eu escolho cuidar de mim. Senhor, me dê forças hoje para eu cuidar, para eu me priorizar. Eu escolho estar feliz aqui, onde eu estou, do jeito que eu sou, no corpo que eu estou. Primeiro a gente exercita a felicidade, depois emagrece. Primeiro a gente exercita o estado de felicidade, depois a gente ganha mais dinheiro. Então é o querer. Depois é só você ser honesto. Eu falo assim, você rouba, Márcia? Não. Você rouba? Não. A gente é honesto com os outros, a gente também tem que ser honesto conosco. E aí, você nunca vai errar. A comida de feira, o que você compra na feira, o que você descasca e não o que você desembala. Não precisa muito segredo, não precisa dieta muito elaborada, seja honesto. E essa nossa comidinha do Nordeste, carregada assim de tempero e aquelas guloseimazinhas que a gente gosta ali nas festas juninas, tem umas coisas que passam e outras que não passam. Tem algumas misturebas que não podem fazer, né? Por exemplo, eu soube que misturar gordura com carboidrato, com açúcar, é uma combinação que não existe na natureza. É verdade isso? É verdade. Que é a tal do sorvete, né? O sorvete não é de Deus. Que a senhora falou que é do do diabo. diabo. Não é de Deus. Não é de Deus, é do diabo. É gordura pura. Mas, olha, não existe extremismo. Eu acho que não cabe extremismo em nenhuma regra. E dá pra gente ser feliz. A comida do Nordeste, para mim, é o melhor cardápio do país. Porque é comida de verdade, a gente tem raiz. O café da manhã daqui, para mim, sem sombra de dúvidas, é o melhor do país. E do mundo, assim, porque a gente é muito abençoado aqui. Não está errado comer comida, gente. Não é a comida que é o problema. E aquilo que você disse, eu como emoção. Sim. Isso vai estar errado. Você pegar um biscoito recheado, colocar na boca e comer o pacote inteiro. A senhora nos ensinou lá em casa, nós aprendemos em consultório com a senhora que biscoito recheado não é comida, é produto alimentício. Depois que eu entendi isso, não, eu tenho que comer comida. É isso. E não precisa passar fome, ao contrário do que falam. Se a gente tiver essa honestidade, esse senso, dá para comer no São João as coisas de milho gostosas. Dá para comer de vez em quando. Não é o de vez em quando o problema, é o todo dia. Mas a senhora também nos trouxe uma lição que foi sobre o jejum intermitente. Me sinto muito bem em praticar. Eu faço por uma questão mais espiritual, porém, eventualmente, a gente faz para a questão física. Explica um pouco qual é a sacada aí do jejum intermitente, como fazê-lo e quais os benefícios. Pronto, essa valeu ouro. Sabe por quê? Você falou assim, se você puder dar uma dica. E um dia a gente abriu um programa que a gente emagrecia as pessoas ao vivo aqui na TV Globo, e chegou um participante, ele era paupérrimo. E ele falou, doutora, eu não tenho dinheiro nem para comprar ovo. Naquele momento, meu coração tocou. Eu falei, jejum, ar é de graça, vou fazer junto com você. E Jesus jejuava. O jejum, ele não tem o fim estético de emagrecimento, mas ele é tão incrível que ele limpa, desinflama o metabolismo e, como consequência, a gente emagrece. E aí a técnica do jejum é fazer um jejum intencional e bem feito. Mas quanto mais você desinflama e desintoxica, mais você vai emagrecer. Pode água no jejum intermitente? Tem que tomar água. Se não tomar, não vai dar certo. Mas muita somente água ou pode uma água de coco? Café, não. Água, café e gordura. Café sem? Sem açúcar. Açúcar, nem coloca essa palavra, açúcar não existe, nem... Açúcar é assim, o vilão. Assim, café é bom para todos os gostos, mas os evoluídos tomam sem açúcar. Agora, quando a senhora colocou essa gordura, para mim é novidade. Que tipo de gordura é essa que pode entrar numa dieta? Precisa. A gordura, ela é a base para a nossa memória, é a base para você não passar fome, para não sentir efeitos colaterais. Eu gosto muito, antigamente, quando... os jejuns ou os americanos, eles usavam caldo de boi mesmo, tutano, sabe aquele? Sim. Mas fazia essa sopa para o jejum. Essa não quebra jejum, a gordura. E eu gosto muito do óleo TCM, que é o óleo de coco. Sim. E esse óleo tem uma fração, que é uma fração C8, que auxilia na memória, na disposição, na energia. De cadeia média, exatamente. Né? A senhora sabe que eu já passei um tanto do que eu podia, quase uns 110 quilos. E aí fiquei com muito medo das questões cardíacas, aí emagreci e vim até 79, que assim, eu tenho que tomar cuidado para eu sempre pergunto pelos pontos extremos, para eu tentar me manter ali no equilíbrio, porque eu tinha uma tendência de entrar mesmo e me jogar no negócio. E eu estudei
tanto sobre isso, doutor, estudei tanto sobre essas coisas. E é tão gostoso, né? A gente aprender, toda hora tá... Mas só que eu fiquei magro demais ali dentro, meu filho. Não, tá, também só a cabeça e o esqueleto não dá certo. Porque aí ultrapassou aquele limite, ele começou a fazer corridas demais. O aeróbico muito intenso, muita gostei corrida. daquilo também. E aí tinha que ter focado naquele momento no ganho de massa magra. Porque isso mesmo. é o que a gente aprendeu nessa noite, né? A massa magra até tem o poder de prevenir o Alzheimer, né? E é uma coisa assim maravilhosa. A academia, eu acho assim, de todos os exercícios, é algo desafiador. O Lucas está aqui de testemunha. Cada momento você vai progredir no carro, você se sente naquele momento um super-herói, uma super-heroína, uma Mulher Maravilha, porque você vai vendo seus ganhos, né, seus avanços. Eu acho assim que nós, só de pensar assim, eu fiz o que eu deveria ter feito, já dá uma sensação de paz interior. Porque imagina, se você dá conta de fazer o que você não quer, imagina quando você fizer o que você quer. Isso tem um poder muito grande. A gente venceu as nossas desculpas, as nossas falhas. Isso dá autonomia. E eu acho que para o empreendedor é indispensável, é necessário fazer o exercício físico. Eu ouvi um grande palestrante aí, eu fui num treinamento com ele em São Paulo, e ele falou que alguns executivos não gostam de fechar parcerias ou sociedades com pessoas que não cuidam do próprio corpo, porque você está mandando uma má sintonia, né? Você está mandando uma má informação. Se a pessoa ela não cuida de sua própria casa, como é que ela vai cuidar dos negócios, talvez? E outra coisa, quem garante que a pessoa daqui a pouco ela não vai ser cortada ali do mundo dos negócios por causa de uma questão de saúde? Então, quem não cuidar da saúde agora, provavelmente vai parar de fazer aquilo que mais gosta ou aquilo com quem está envolvido no momento, né, doutor? Exatamente, é isso. São 20 horas e 32 minutos em Aracaju. Que pena que estamos chegando ao fim dessa entrevista maravilhosa com a doutora Paula Cavalaro. Eu espero receber a senhora aqui... Outra vez a senhora já tem que ir mesmo? Voltarei com certeza. Então a gente aguarda a sua volta aqui, doutora Paula. Eu vou fazer o seguinte, vou trabalhar com minha audiência querida, coletando perguntas, para quando a senhora voltar aqui no próximo episódio, a gente poder trazer aqui perguntas sobre esse tema. Perfeito. Amanhã nós vamos estar com esse vídeo na íntegra, disponível no canal do YouTube da Rádio Jornal, no meu canal do YouTube, no nosso perfil do Instagram. Vou colocar a senhora como colar para a senhora poder também compartilhar com seus seguidores. Eu percebi que a senhora é uma pessoa muito ativa, né, nas redes sociais. Parabéns, eu andei vendo ali o conteúdo que a senhora coloca, conteúdo de qualidade, muita coisa que tem a somar, e a gente precisa de pessoas como a senhora. Na verdade, são pessoas como a senhora que nos inspiraram a entrar nesse negócio. Nós éramos anônimos, em abril eu tinha 100 seguidores no Instagram. Nesta semana nós estamos de parabéns, nós conseguimos atingir a marca de 8K e vamos terminar o ano com 10K, 10 mil seguidores, e vamos fazer o progresso aí, porque entramos para não voltar mais. É isso, porque aqui é um portal. Eu acho que nós temos a obrigação de estender informação real, honesta, coisas que possam impactar a vida das pessoas de verdade, sabe? Com propósito. Últimos conselhos ou um tchau que a senhora gostaria de deixar para fazer o fechamento da participação da senhora nessa noite. Se vocês querem entrar o ano que vem com prosperidade, com amor, com as coisas boas acontecendo, não espera o ano novo, a noite de ano novo, para prometer emagrecer. Começa agora, de onde você está, com o que você tem, da forma que você tem. E se você não... eu não posso... Então, só pare de tomar sorvete, refrigerante, fritura e pão. Isso já vai fazer um impacto muito gigante na sua vida. Se você não pode começa não ingerindo. Já vai fazer uma diferença fenomenal para você começar. E as drogas também de fora, álcool, tabaco, drogas ilícitas, joga esse negócio fora no lixo também, né? Isso aí é só destruição. O seu fígado vai agradecer. Muito. Então, vamos chegando no final da participação da doutora Paula Cavalaro. Eu quero agradecer a senhora, esperar... Sara, foi ótimo, né? Foi um prazer, é uma pena que foi assim, breve, porque o tempo passa assim, muito fez rápido. Assim, foi uma delícia. É a verdade daquela frase, né? O tempo voa quando a gente se diverte, então quando a gente está aproveitando, e é muito conteúdo que a senhora tem para passar para nós, para nossa audiência, e eu espero, assim, como o máximo que a senhora venha mais vezes. Eu tenho um favor para lhe pedir.
Quando a senhora voltar, venha com a hora disponível. Venho com uma hora, com o cabelo arrumado, para poder tirar a foto. Esse veio do treino, esse cabelo veio do treino. Nós vamos agora para a propaganda, o Merchan, e voltamos na segunda fase do programa. Não perca que nós vamos ter o Quiz Campeão e o Pix da Sorte, e vamos fazer um apanhado geral aqui do aprendizado. É muita coisa, a gente toma aqui mais de hora assim, de meditação sobre o que conversamos aqui. Isso aqui dá tema para um livro, tá? Eu espero que a senhora já esteja trabalhando nas bases de um livro intitulado Perdoar Emagrece, porque se a senhora não for escrever, eu vou lhe perturbar, até a senhora escrever. E se precisar de uma participaçãozinha ali, escrever o prefácio, alguma coisa, conta comigo, porque depois que eu escrevi esse Como Formiga Entre Elefantes, eu quero deixar esse de presente para a senhora, tá? Eu quero com dedicatório. Aí a senhora vai ter que esperar o final do programa. Eu volto, adorei. Tá, eu vou deixar Adorei os parabéns para a senhora. E, assim, eu achei que compartilhar a gente tem que colocar no papel. Esse conteúdo a senhora não pode estar fazendo aqui, porque vem de forma fragmentada. A senhora vê que a gente estimulou alguns assuntos e a senhora trouxe conteúdos super, ultra, hiper importantes. Agora, deixar eles encadeados numa sequência mais organizados, né? Organizada, planejada, não é uma opção, é um dever. Gostei. Gostei do chamado. Gostei. Obrigada. Vamos lá, Ivan Tavares. Você está ouvindo Empreendendo com Márcio Lindenberg. Envie suas dúvidas e comentários pelo WhatsApp da Rádio Jornal. 79 30 24 7700. Pelos nossos canais do YouTube e Instagram. E concorra a prêmios. Nos últimos anos, a presença feminina no empreendedorismo tem crescido, mas desafios ainda persistem. Aceleradoras de negócios voltadas para mulheres, como a 2UP Group, de iniciativa de duas grandes empreendedoras, são cruciais para o desenvolvimento e expansão de empreendimentos liderados por mulheres. A 2UP oferece um ambiente propício para o desenvolvimento de ideias, orientação estratégica, acesso à rede de contatos e oportunidades de financiamento. Além disso, promove uma comunidade solidária, onde as empreendedoras podem compartilhar experiências e motivar umas às outras. Siga @2UP Group no Instagram, @2UPGROUP. A GE Petróleo e Gás é especializada em fornecer suporte técnico operacional às empresas envolvidas na exploração e produção de petróleo e gás natural. Desenvolvemos e implementamos tecnologias avançadas, bem como sistemas de gestão e procedimentos operacionais personalizados para atender às necessidades de cada cliente. Contamos com equipe altamente qualificada e experiente. Entre em contato com Thales Almeida, o rei do Sonolog, no Instagram, @GEPetróleo, repetindo, @GEPetróleo. Você está cansado de esconder sua calvície com o boné? É hora de mudar essa história. Apresentamos a solução definitiva para recuperar a sua confiança e autoestima e ter o visual desejado com o transplante capilar. Conheça a Duoclinic. Somos uma empresa sergipana, referência no Nordeste, e trabalhamos com tecnologia de ponta e uma equipe de especialistas qualificados para oferecer resultados naturais e definitivos. Agende hoje sua consulta e descubra como podemos ajudar você a ter o cabelo que sempre sonhou. Estamos em Aracaju, no Empresarial Horizonte Jardins, sala 1018, em frente ao Shopping Jardins. Para maiores informações, siga-nos nas redes sociais, @Dr. Delmo Freire, @Dr. Delmo Freire, ou entre em contato pelo telefone 79 99999 8383, repetindo, 79 99999 8383, e dê o primeiro passo para uma nova versão de você. Condições especiais para os indicados pelo programa. A Sigma Ro do Brasil Limitada é especializada em produzir peças e equipamentos para petróleo e gás, bem como para a indústria petroquímica e mineração. Tem como principais produtos partes para bombas alternativas e bombas centrífugas. Fabrica também peças em elastômeros de poliuretano, plásticos e borrachas.
A Sigma do Brasil é especialista em serviços de usinagem CNC e convencional. Acesse www.sigmarro.com.br. Empreendendo com Márcio Lindenberg. Márcio Lindenberg. São 20 horas e 40 minutos em Aracaju. Retomamos aqui o programa. Tivemos a participação especial da doutora Paula Cavalar. Ela acabou de sair aqui dos estúdios da Rádio Jornal. Que conteúdo, que sabedoria, como foi importante esse programa de hoje. Nós queremos orientar você, audiência querida, a mandar pelo WhatsApp da Rádio Jornal no 79 3024 7700 o seu questionamento sobre o assunto que foi abordado aqui. Se você ficou com alguma dúvida, não deu tempo de fazer a pergunta à doutora Paula, manda aqui nos comentários das redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou depois, quando esse programa estiver disponível na nossa playlist do canal Márcio Lindenberg, eu peço a vocês que compartilhem esse canal Márcio Lindenberg com as pessoas. O boca a boca, vocês não sabem, é poderosíssimo. Esse trabalho que nós fazemos na internet é um trabalho que carece muito do apoio da nossa audiência querida, daquele núcleo aguerrido que tem ali, né, Sara? Os ouvintes fiéis. Os ouvintes fiéis. Quando você fala com o seu primo, com o seu irmão, com o seu colega do trabalho e fica ali no pé da pessoa, até a pessoa se inscrever no canal, isso ajuda o algoritmo a impulsionar o nosso conteúdo. Pessoas que forem procurar no futuro um vídeo que relacione perdão, o auto-perdão e a saúde física, o emagrecimento, vão encontrar esse episódio aqui do programa Empreendendo com Márcio Lindenberg, que nós trouxemos essa temática. Veja bem, nós convidamos, a doutora se mobilizou para vir até aqui, nós produzimos esse conteúdo, ficou registrado no nosso canal do YouTube, as pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão precisando ouvir as verdades que estão sendo ditas neste programa, e você que está tendo conteúdo, que está aí recebendo, está participando, está preocupado que vai dividir o Pix. Gente, eu já falei, quanto mais pessoas vierem, maiores premiações nós vamos ter. Você quer ver um Pix de R$1.000 acontecer aqui, de 500? Quer que a gente traga aqui futuramente um título de capitalização, um projeto mais robusto de abençoar as pessoas aqui? Traz pessoas para cá, para o nosso canal, traz pessoas para o nosso programa. YouTube, Márcio Lindenberg, você se inscreve lá, ativa o sininho, dá o like, compartilha, comenta nos vídeos que já estão lá. Tem vídeos das edições anteriores do programa que você pode fazer os comentários, que nós temos uma produção que fica de olho nisso. Não sou eu, tá? Nem a Sara. A gente tem uma empresa para tocar, a Sara faz um curso de Direito na UFES, eu sou professor na UNIT também, tem outros empreendimentos, mas nós temos uma produção dedicada a olhar, né, a interação com vocês, audiência querida, e são vocês que vão tornar esse programa permanente nas noites de terças e quintas de Aracaju para todo o Brasil e para o mundo, porque a internet leva até para todos os países, para todos que entendem língua portuguesa, porque se um dia for preciso falar inglês aqui a gente fala, e no espanhol falamos também, mas aí vamos ficar no português, né, que está tudo gostoso aqui entre nós. Gente, nós queremos ativar agora o Quiz Campeão. Quiz Campeão. Quando eu falo essa frasezinha, aí a gente já começa a ficar ali na expectativa de que Ivan Tavares vai atender o seu telefonema, vai colocar você na linha conosco, e Sara Medeiros vai mandar aquela pergunta que você vai responder na ponta da língua e ganhar os seus R$100. 25, 25, 25, 25. Então está aberto o Quiz Campeão. Enquanto a gente vai falando aqui, né, Sara, a gente está aqui fazendo uma análise, né, de tudo que nós aprendemos nessa noite. Como eu bem previ no início, né, um tema super interessante, porque, como foi colocado, né, uma mente forte, ela não habita num corpo fraco. O livro. Sim. E a gente precisa também priorizar com equilíbrio, né, o nosso corpo. Lembrando que ele é um templo, né, nós que somos cristãos, nós lembramos que o corpo, ele passa a ser agora um templo do Espírito Santo de Deus, né? E Deus, ele é aquele que se propõe como um Deus zeloso, que fala, aquele que destruiu o meu templo, eu também o destruirei. Então, a sabedoria que a gente deve jogar, deve usar, né, para poder se
se fortalecer também no a nossa saúde. Lembrando que quando a gente adoece, né, existem consequências em todas as nossas áreas. E o empreendedor, como nós bem lembramos, ele é aquele que está na ponta da lança, né? Ele que muitas vezes no começo da sua fase embrionária vai estar desempenhando diversas funções e o negócio depende muito dele. Então, se por uma questão de negligência da saúde ele vier a faltar, o negócio vai desmoronar junto com a saúde dele. Então, é preciso que a gente coloque o equilíbrio, né? A gente valorize a nossa saúde, a gente entenda essa triunidade do nosso ser e a gente busque o equilíbrio, né? Já foi falada a questão da gente largar de mão algumas coisas que não nos fazem bem. Foi colocado de uma maneira cômica, né? Alimentos que são de Deus, alimentos que são do diabo. Mas quando a gente repara alguma coisa que, poxa vida, você ingere aquilo, que é um produto alimentício, e só te traz malefício, então tem uma coisa ali nefasta, né? Maligna. O que eu achei interessantíssimo foi que a doutora Paula ela trouxe algo que a gente já correlaciona desde a nossa obra como Formiga entre Elefantes, que é a interação entre o que compõe o ser. A gente vê essa triunidade, ela presente em vários aspectos da criação. Por exemplo, quando a gente vê a vida, a base da vida é a célula. E a célula é composta de 3 partes: citoplasma, núcleo e membrana. A gente vê, por exemplo, os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. A gente vê, por exemplo, o tempo se dividindo em passado, presente e futuro. A gente vê o ser humano se dividindo entre emocional ou mente, corpo e espiritual. O nosso Deus se revelou a nós na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Que bacana, né? Porque parece que nós estamos falando de 3 coisas diferentes, mas nós estamos falando de 3 formas de uma mesma coisa. Sim. Então, a gente pode... Até a própria dimensão do mundo em que nós vivemos, 3 dimensões. Exatamente, que bacana. É altura, comprimento, largura. Então, está o espaço, né? Profundidade. Então, o espaço, o tempo, eles proporcionam essa triunidade. Agora, veja bem, eu coloquei isso no livro, eu queria compartilhar com a nossa audiência querida, e está na página 159 do livro Como Formiga entre Elefantes. Aquele momento que o ouvinte que já adquiriu o livro, né, que está disponível você que está com o seu aí, já acompanha a leitura com a gente aqui. Eu vou fazer essa leitura porque eu achei isso tão bacana e tão assim, aderente ao que nós temos trazido nessa noite. Foi um programa mais filosófico, né? Porém, de cunho prático. A gente não abriu mão de passar dicas, a gente sempre vai passar dicas valiosas para a nossa audiência querida aqui, né? Isso vai ficando registrado para o futuro. Então, na página 159 diz assim: demorei muito, mas um dia pude compreender a complexidade da existência humana. O desconhecimento é um dos principais motivos da autodestruição e autossabotagem que se vê por aí todos os dias. Pessoas doentes, construindo uma sociedade doente, por menosprezarem a essência do básico. Fato. Dinheiro é um amplificador daquilo que a pessoa é por dentro. Assim, se não houver um reajuste de prioridades, uma revisitação de valores, ter mais dinheiro poderá significar ter mais problemas. Acredite ou não, você tem uma alma ou espírito. Por favor, não leve em consideração as diferenças semânticas nesse contexto. Tal qual uma ilha ou montanha, originada a partir de uma erupção vulcânica em meio ao mar, possuindo uma ligação com o fundo do oceano, servindo de base de sustentação, é a representação do ser sustentado por seu conteúdo espiritual, alma, profundamente escondido. Em um nível mais acessível, porém enigmático, está a porção relacionada à mente. E como é a parte da ilha cercada pelas águas, está continuamente sujeita às correntezas dos sentimentos, pensamentos e das emoções. Na superfície aflora o nosso corpo, a superfície de controle que limita a nossa existência como indivíduo e a interação com o mundo físico. Aí nós colocamos aqui esse pictograma, que é um desenho que mostra a interação entre os 3 e onde está cada um deles. E o perdão entra aqui na questão espiritual. Veja muito bem aqui, ó, com reverberações, né, no mundo físico. Vai subindo em nível de importância. E aí eu trago esse seguinte questionamento que eu vou deixar aqui para que a nossa audiência querida possa fazer essa meditação. Já ouviu alguém dizer que o mundo anda de ponta cabeça? Vivemos a geração em que se prioriza o prazer imediato,
onde os estímulos corporais devem ser satisfeitos a esmo e sem critério. Não pode dar certo. Em uma época onde a quantidade, a qualidade, o acesso ao lazer e ao entretenimento batem recorde. Igualmente batem recorde o número de suicídios e de pessoas diagnosticadas, Sara, com depressão e ansiedade. Qual é a justificativa para a aparente incoerência? Estaria a maior parte da humanidade avançando para o lado errado? Falamos tanto no bem-estar do ser humano, mas que bem-estar é esse que está produzindo legiões de mendigos emocionais e espiritualmente mortos? Aconselho que desenvolva todas as áreas do seu ser, seja completo. Saiba que nenhuma terapia ou palestra vai resolver os seus problemas espirituais, pois psicólogos, psicanalistas ou palestrantes podem te ajudar com a mente, mas nunca com a alma. Igualmente, não adianta querer resolver as suas carências emocionais com um personal trainer. Ponha as coisas em ordem. Cuide do corpo, sim. Dieta, alimentação adequada, nós trouxemos isso aqui. Exercícios, os aeróbicos e os anaeróbicos. Descanse, tenha um sono de qualidade. Aprenda sobre gestão das emoções, sobre os cárceres da mente. Desenvolva a sua espiritualidade. Sem embargo, é importante estabelecer cautela e entender sobre as consequências de escolhas certas ou erradas em cada uma destas áreas. Uma decisão errada nos tocando a parte mental pode ser 1000 vezes mais perigosa do que uma decisão relacionada ao físico, já que a mente controla o corpo. Muitíssimo mais severa é a negligência ou os enganos no que concerne à espiritualidade, pelo que se crê, com consequências eternas. Este foi um trecho do livro Como Formiga Entre Elefantes, de nossa autoria. Perfeito, né? Assim, esse capítulo figura como um dos melhores capítulos, né, do livro, na minha opinião. E a gente vê que é muito profundo essa última reflexão, né, da gente entender que, embora os 3 aspectos, o mental, o físico e o espiritual, formem quem nós somos, essas 3 camadas do ser, elas têm importâncias diferentes, né, nessa proporção também na dimensão do tempo. Então, por mais que uma consequência errada que a gente tenha com o corpo, ela traga danos, né, uma escolha errada espiritualmente, ela traz danos eternos, né? Quando a gente escala também nessa dimensão temporal, a gente escala para a dimensão eterna, né? Quando se fala dos assuntos espirituais. Pega o exemplo do remédio, por exemplo. Se você tomar um remédio errado para o corpo, aí você vai ter uma consequência, um efeito colateral. Se você for fazer uma terapia dessa com um psicólogo ou um psicanálise, ele pode piorar, agravar seu caso. Agora, imagina uma pessoa que está no estado crítico mental piorar sua condição. Sim. Agora, uma pessoa que está espiritualmente perdida, ela tiver um encontro com as forças do mal, com as forças das trevas. Hoje nós temos um recrutamento, Sara, eu mostrei para você. No Facebook eu recebi um convite para ser participante de um culto religioso satanista. E eu falei para a pessoa, disse, amigo, muito obrigado pelo convite, mas eu quero te fazer um convite também. Eu vou te mostrar a minha escolha. Eu escolhi ficar do lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Jesus Cristo, que em breve vai voltar. Agora eu te aconselho, ainda dá tempo para você mudar de lado, porque quem te vendeu essa proposta te vendeu uma mentira. Porque o mal não vai vencer. No final é o bem que vai vencer, Jesus que vai reinar. Exatamente, a gente precisa entender que as nossas forças, elas devem estar orientadas e guiadas para o lado correto. Não adianta, por exemplo, a gente colocou os 3 aspectos do ser. Um exercício errado na academia, eu tomo meu exemplo, tenho um pouco de escoliose e fiz um agachamento errado. Eu fiquei de 2 a 3 semanas com a lombar travada, aí corri lá na Messia, né, para fazer o destravamento da minha coluna. Messia Cruz, estamos esperando você aqui, para você abrilhantar também nosso estúdio, porque assim como teve essa correlação entre essas questões emocionais e físicas, a doutora Paula trouxe aqui, você deve ter encarado muita coisa aí no consultório também. Eu quero que você venha compartilhar suas vivências aqui com a nossa audiência e nos ajudar com algumas dicas que identificam quando o problema não é físico e sim de ordem emocional. Mas vai reverberando, né? Mas o seu foi o físico pelo físico. O físico pelo físico. Só que aí, veja todas as consequências que gerou, né, o mal, a má execução
do exercício físico. Quando a gente executa mal a nossa espiritualidade, a gente está comprometendo esse aspecto temporal eterno da nossa existência. Então não é toda fé, não é todo culto, não é todo lugar, não é toda coisa espiritual que você deve buscar ter contato. Não é intenção quem vale, né? A gente fala aqui muito nesse programa sobre a busca pela verdade. Amar a verdade acima de qualquer outra coisa. E quando nós observamos, né, nós sabemos que há uma só verdade. Jesus não Cristo existe é a essa verdade. história de que todos os caminhos levam a Deus. Senão Jesus não teria dito em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é o seguinte, ou a gente coloca tudo de lado e vamos esquecer disso, comamos e bebamos que amanhã morreremos, ou levemos o cristianismo a sério. E Jesus se estabeleceu como o caminho, ou seja, quando é o, significa que não é um, não existe um outro, não existe uma outra possibilidade, não é dado a oportunidade de uma outra interpretação, não existe isso é falácia. Isso é a pós-verdade na prática, e a gente veja como esse sistema corrompido, né, essas ideologias nefastas que têm crescido e têm gerado nessa engenharia social para gerar uma sociedade doente em todos os níveis, porque veja que profundo e que alarmante foi trazido no programa, né, através da doutora Paula, a correlação entre os níveis do aumento do autismo, que a gente sabe que sempre, neurodivergências sempre ocorreram na humanidade. Mas será você que o vê... industrial, o capitalista, está preocupado com isso? Tem coração, tem alma essa pessoa? Então, foi muito, muito alarmante, porque a gente vai ver que é algo terrível, que não é ao acaso. Quem é que está por trás disso? Há um design. Há um design, existe uma intenção. E a intenção é nos aprisionar, como nós trouxemos no programa anterior, né? São 20 horas e 56 minutos em Aracaju. Vamos chegando no finalzinho do programa, mas não deixaremos vocês sem dois Pix de R$100. Por que essa promoção? Em primeiro lugar, porque eu preciso que você se motive a me ajudar a ganhar seguidores neste canal do YouTube. A continuidade desse programa depende disso, do interesse de vocês. Graças a Deus a gente não está dependendo dessa atividade aqui para viver. Nós estamos aqui para compartilhar, né? Mas nós não vamos continuar compartilhando conteúdo se a gente não perceber do outro lado um interesse, uma motivação. Então vai se movendo aí, eu patrocino o seu mover, duplicando nesta noite o Pix da sorte. Sara, que rufem os tambores, vamos ao primeiro sorteado dessa noite. Então vou virar aqui para o canal no YouTube, aqui na live, aqui no canal da Rádio Jornal, e vamos girar a roleta. Tcharam. E a sorteada foi Aniele de Eduardo Abrantes. Aniele de Eduardo Abrantes, que nos está ouvindo lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte, moradora lá de Mossoró. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos estar ali participando do Mossoró Oil and Gas, no show. E de lá vamos abrir uma live para falar com a nossa audiência querida no YouTube e no Instagram. Vai ter o programa Empreendendo com Márcio Lindenberg, direto dos nossos empreendimentos que nós tocamos lá naquela cidade polo do petróleo e do sal. E do sol. E do sol. No sertão ali do Rio Grande do Norte, né? Ali próximo da divisa com o estado do Ceará, Mossoró RN. E você é nosso convidado. Vai lá, Aniele, divulga aí, não tenha medo, ao Pix, você ganhou de novo. Ela já ganhou uma vez, lá atrás. Já sim. Por isso que a gente não vai duplicar, senão iam ser 3. Se fosse a última, mas não foi a última. Aqui vamos a gente tirar o segundo nome? A palavra, vamos tirar o segundo nome. Vamos Tem agora o segundo sorteado. E se gravar, o momento em que ganhou o Pix é 150, tem isso. E o pior que gravou, o melhor perdedor, que fica mais ali... O mais sofrido. O mais sofrido, também ganhar um prêmio de consolação, 50 Então reais. vamos ao segundo ganhador dessa noite, rodando a roleta. E o segundo ganhador foi Marcos Alexandre, que há pouco tinha pedido aqui um abraço para ele e para Linda. Um abraço para o meu tio, para minha tia. Deus abençoe vocês, obrigada pela audiência. E vai sair hoje, tio, com o Pix. Não foi marmelada. Não, aqui não foi marmelada, foi a roda da sorte. O Pix. Faz uma divulgação forte desse programa aí em João Pessoa, na Paraíba, por tudo quanto você for aí, meu irmão. Leva esse assunto desse canal que está aqui para servir as pessoas com conteúdo de qualidade. Nós vamos chegando no programa de hoje. Ivan Tavares, muito obrigado pela sua presença, por nos dar todo esse apoio, por tornar possível aqui toda essa programação maravilhosa, tá?
Deus abençoe você. Manda um abraço também para Denison, né, Vieira Bittencourt, nosso diretor de jornalismo do Grupo Jornal, e também para o seu Arinaldo, né, que é o presidente desse grupo aqui, porque a Rádio Jornal é um sucesso e nós somos fã do trabalho que vocês fazemos aqui. Acompanhamos a programação ao longo do dia, tá? Um beijo e um abraço para toda a audiência querida da Rádio Jornal. Fiquem com mais um programa Campeão de Audiência com Ivan Tavares. Um beijo no coração e até a próxima! Você acabou de ouvir Empreendendo com Márcio Lindenberg. Programa que acontece todas as terças e quintas, das 20 às 21 horas. Aqui na Rádio Jornal Aracaju, 91,3. Até o nosso próximo programa.